O Brasil, nos últimos 20 anos, teve um crescimento espantoso na produção agropecuária e nas exportações. E você, assim como o Dilgo, são profissionais centrais nesse crescimento, são atores importantes nesse processo de crescimento. E é uma discussão muito ampla, Paulo, sobre até quando ou até quanto podemos crescer. Você é um homem com uma visão global desse processo de crescimento do mundo, demanda, etc. Na sua visão, Paulo, não podemos crescer mais quanto? Quanto mais o mundo espera da gente nos próximos 10 anos, digamos assim? Olha, essa é uma questão muito interessante, Roberto, e sobre a qual eu tenho me debruçado um pouco. Se você olhar, eu estive agora em Dubai, né? E é impressionante, né? Nos Emirados Árabes Unidos, ali 15% é população nativa, 85% daquele povo que vive lá são os que vêm do sudeste da Ásia, Sri Lanka, Bangladesh, Índia, Paquistão, e é tudo gente que sai de uma situação miserável, né? Que estão ganhando $1 por dia para melhorar de vida nos Emirados. Isto é uma tendência. Se nós olharmos para a Ásia, há uma tendência muito clara de melhoria de poder aquisitivo, quer seja por migração, quer seja por tecnologia que vai chegar, né, a China fortemente distribuindo, vamos dizer assim, melhores questões sociais pela indústria, a Índia investindo bastante na questão de serviços. Então, ali tem uma demanda crescente por alimento, fundamentalmente proteína. Todo mundo sabe que o ser humano precisa 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, e eles não têm nenhuma vocação, nem aptidão e nem interesse em fazer essa proteína. Então, esse é um primeiro ponto que também não virá dos americanos nem canadenses. Isso aí terá que sair do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o crescimento da população mundial. Parece uma coisa abstrata e muito distante, mas só no ano passado a população mundial aumentou em 75 milhões de pessoas. Só no ano passado. Então, são coisas que a gente não enxerga. Então, quando a gente combina, Roberto, aumento da população com melhoria pequena, mas melhoria de poder aquisitivo, de hábito alimentar, tudo isso indica maior consumo. É óbvio que isso tem que ser balanceado. Não adianta produzir demais, né, muito rapidamente, enquanto que a demanda não está feita ainda. Mas essa é a tendência. O que me preocupa muito, Roberto, e você como ministro deve ter sentido isso, é a maneira como se constroem as verdades ou as projeções no mundo, né? Você tem, de um lado, o USDA fazendo projeção de safra, né? E eles são muito estruturados, tem milhares de pessoas trabalhando, mas cá entre nós, fazer projeção de safra de Brasil, dos Estados Unidos, convenhamos, né? E eles estão furando mais uma vez, eles estão falando em 155 milhões de toneladas, e o Dilvo acabou de falar, só no Paraná é menos 15%. Só no Paraná. Se eu olhar o site das notícias agrícolas, todo dia tem um agricultor mandando foto indicando que está tendo perda de produção. Então, esse é o primeiro ponto, né? Estimativa de safra feita por americanos na safra brasileira é a maior do mundo, já é uma das maiores do mundo, né? Está errado. Ato contínuo, Chicago reage. Chicago reage olhando essa projeção alta, jogando o preço para baixo. E aí nós ficamos aqui desamparados, porque esse é o campo propício para as tradings entrarem e fazer as posições. Então, nós precisamos ter um observatório, nós precisamos ter a nossa estatística, e o IBGE não bate com a Conab, é um despropósito generalizado. Isso, para mim, é mais problemático do que a gente produzir bem, é a gente vender bem e não ficar à mercê dessas estimativas que, na melhor das hipóteses, são mal feitas, para não dizer que são induzidas a erro.
Ô, Dilvo, a sua pergunta para o Paulo, amigo. Paulo, quero cumprimentá-lo. Eu gostaria que você desse para nós uma visão do mercado, principalmente como que o mercado externo vê o Brasil na produção agrícola. Bom, nós temos que cuidar quando a gente fala assim. Quem fala mal do agro brasileiro é a elite da elite brasileira, não é o povo brasileiro. Tem pesquisas da VMRA, e o Tejon sabe muito bem disso, né? Que fala que a população brasileira sente orgulho do agro, ela gosta das conquistas, mas é uma elitezinha que fica ali falando bobagem. Não, isso é uma coisa. Agora, tem muitos interesses contrariados, né? Tem gente, principalmente os europeus, que vivem uma agricultura, desculpe a sinceridade, ineficiente. Eu morei lá em 1980. Se for olhar, a produtividade do trigo é a mesma da época. O açúcar vem da beterraba açucareira. Vai na França, que tu conhece muito bem, Tejão, não tem novidade ali. E se não for os subsídios, eles não sobrevivem. Então, é óbvio que essas comunidades, esses países que se sentem deslocados por essa agricultura tropical sistêmica, é muito importante a gente chamar a atenção, Dilgo, que nós não somos um país que faz produção singular de um produto. Nós fazemos em sistemas integrados. Isso é uma novidade. Isso só nos trópicos é possível, que dentro de um ano calendário, ano agrícola, como você queira, você tem 2, 3, 4 safras. No Paraná, teve um ano que nós perdemos todo o milho, mas nós já tínhamos a soja no silo. No Rio Grande, nós perdemos 3 anos seguidos a soja, mas ninguém quebrou, porque na sequência já tinha milho, na sequência já tinha trigo. Isso só no Brasil. Então, é óbvio que esta eficiência, por conta da nossa ciência, por conta do nosso agricultor, da tecnologia que ele usa, isto é uma ameaça para aqueles que ficam, né, olhando para o Farm Bill americano ou esses programas, subsídios, né, europeus, ingleses, alemães e franceses. Mas, de uma maneira geral, quem olha sem viés ideológico sente uma grande admiração. Eu vejo muita admiração do agricultor brasileiro, do agro brasileiro, por onde eu passo. Sempre tirando o viés ideológico e tirando o viés comercial da história.